A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã de fé, abençoada por Deus. Hoje já vamos para a 8ª aula. Essa aula aqui, quando eu estava estudando, eu fiz ela no dia 17 de janeiro de 2019. Olha só aqui, ó. Cadê meu dedo aqui, ó? Olha, a 8ª aula aqui, ó. 8ª aula, dia 17/1/2019. Acredito que não deu para ver direito, mas eu vou mostrar em foto para ficar melhor. Os deveres do membro para com a igreja. Essa aula, ela é só um pouco, não desanime. Um pouco demorado se você estiver apressado, você estiver com pouco tempo, dê pausa no vídeo, e quando você estiver com tempo, com mais tempo, você vai e faz esta 8ª aula. Vamos lá, vamos orar, iniciar. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus de poder, de bênção, de maravilha, graças te damos por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai querido, Pai amado. Abra, meu Deus amado, a nossa mente para aprendermos, meu Deus, na graça e no conhecimento. Implanta no nosso coração a tua sabedoria, meu Deus, segundo a nossa necessidade, Pai, para compreender, Senhor, o teu falar, Senhor, o teu ensinar nesta noite, ou neste dia, não sei, meu Deus da glória, nesta madrugada, que o teu servo, a tua serva, meu Deus da glória, está neste estudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou fazendo o estudo pelas madrugadas. Agora você aí, não sei o horário que você está fazendo. Vamos já dar início. Pegue sua apostila, vamos dar início. Os deveres do membro para com a igreja. O membro está debaixo das ordenanças da palavra de Deus para cumprir seu dever pela causa de Cristo, que a igreja representa. Então, quais são os deveres do membro em relação à igreja? O dever de lealdade. Uma vez que um soldado tenha se unido a um exército, ele deve ser fiel a ele. Se tornar membro de uma igreja é um ato voluntário e, portanto, requer também uma lealdade assumida pela pessoa. Não devemos deixar a nossa congregação, como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e nem permitir que a igreja... Vamos dar um pause no vídeo, vamos caçar aqui Hebreus 10, 25, quando você achar, retorna o vídeo para a gente lermos junto. Vamos ler Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Aqui, Cartas aos Hebreus, ele deixa bem claro que a gente não deve deixar a nossa congregação, né? Vamos continuar a leitura aqui na outra página. Sofra por falta de obreiros. Não devemos nos deixar levar por más conversações, deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e nem permitir que outro irmão membro façam o trabalho da igreja, que nós mesmos
devíamos fazer. Assumimos uma responsabilidade pessoal para participarmos na obra da igreja e para professarmos lealdade ao nosso mestre. Não é uma questão de amor ao pastor, nem é uma questão de como somos tratados pelos outros. É uma questão de lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se o nosso Senhor, nosso Deus, lhe chamou para essa congregação, então temos que ter lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo, de servir a Cristo nessa congregação. Ah, pastor, mas eu não gosto da letra A, não gosto da letra B, não gosto do irmão, não gosto de um pastor, né? Nem por isso a gente vai deixar o nosso ministério, deixar onde foi que Deus ele te tocou, onde foi que Deus ele te chamou, né? Então a gente não pode deixar por causa de pastor, por causa de irmão, porque foi ali que Deus ele te chamou, né? E a gente vê Cristo sofrendo muito nas sinagogas. A sinagoga era o lugar dos fariseus, que acusava Jesus, que tinha segundas intenções, mas a gente não vê em nenhum momento falando e Jesus deixou de pregar na sinagoga. E Jesus não falou nada na sinagoga porque foi afrontado. Então, Jesus ele foi muito rejeitado nas sinagogas, porque era nas sinagogas que tinham os fariseus e os sacerdotes, inclusive os mesmos que crucificaram Jesus. Jesus ele sofreu muita afronta e perseguição na sinagoga. E diz que a sinagoga lá estava igual covil de ladrões, quando Jesus ele chega ao templo e começa a expulsar cambistas, pessoas que vendiam pombos lá. Mas mesmo assim ele não se ausentou da sinagoga. Então, não importa a perseguição, a tribulação que vir, porque se não vir tribulação para você, perseguição, não só na igreja, mas em todo lugar, na sua casa, na rua, no seu trabalho. E na igreja também, se não vir é porque você ainda está no novo, como é que fala? No novo convertido. Você ainda está na papinha ali, né? Como diz o apóstolo Paulo. Não está podendo receber o alimento sólido, né? E Deus ele cuida de forma diferenciada dos novos convertidos, até a gente ir amadurecendo, né? E vai vir perseguições, vai vir tribulação. E a gente temos que estar com a sabedoria de Cristo no nosso coração, para a gente não ser enganado, né? Tipo assim, o pastor foi mudado de igreja. Tem gente que acompanha o pastor, isso não é certo. A gente tem que acompanhar Cristo, porque se a gente acompanhar o pastor, a gente vai padecer juntamente com ele. Por quê? Porque é carne, pode falhar a qualquer momento. O meu irmão vai para outra congregação, eu vou para outra também, né? Então assim, a gente temos que seguir Cristo. Se a gente vai sair do ministério para outro, que seja da permissão de Cristo. Você não está se sentindo bem no seu ministério, então o que você vai fazer? Você vai orar a Deus. Senhor meu Deus, não estou me sentindo bem, aí o que o Senhor me diz? Porque a última palavra ela vem de Deus, né? Então o dever do membro é a lealdade. É a lealdade ali naquilo que você foi chamado. Você é um membro da igreja, então você tem que ser leal a ela, tem que lutar por ela, não deve falar mal. Quantos membros não falam mal de suas denominação, de sua congregação? Todo lugar tem defeito. Que não era para ter defeito, era em você mesmo, era em eu mesmo. Nós temos defeito. Então por que não vai ter defeito?
não vai ter uma contradizente, mas a gente temos que ser leal, temos que defender, né? E a palavra de Deus, ela nos manda fazer isso, né? Vamos continuar a leitura aqui. Assumimos uma responsabilidade pessoal para praticarmos na obra da igreja e para professarmos lealdade ao nosso mestre. Não é uma questão de amor ao pastor, nem é uma questão de como somos tratados pelos outros. É uma questão de lealdade ao nosso Senhor, né? Eu sei que eu já li isso aqui, mas tornar a repetir aqui para a gente guardar no nosso coração. Vamos pular aqui para a próxima parte, o dever da comunhão. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá. O dever da comunhão é nosso dever fazer possível a comunhão cristã. Se nós não somos amigáveis, não podemos esperar do outro irmão da igreja uma comunhão amigável e cordial. Temos tanto o dever de aceitar e buscar amizade como de recebê-la como membros de uma igreja, tendo o dever de manter a comunhão na igreja e manifestar o amor fraternal, inclusive aos visitantes que vêm e virão a ela. Olha só, o dever da comunhão, né? O que é comunhão? Né? A comunhão é verdadeiro e sincero que a gente tem que ter com nossos irmãos, com os visitantes, né? Ter ali uma amizade de irmão em Cristo, acolhendo, ajudando no que precisar, né? E ser amigável. Vamos lá, o dever de orar. Efésios 6:18 e Filipenses 4:6. Todos nós devemos orar. A Bíblia assim nos orienta. Não só orar por nós mesmos, mas uns pelos outros. A oração move a igreja a vencer, ser mais espiritual e ser cheia do Espírito Santo. A oração é essencial para uma igreja se manter firme. Isso aqui é um outro dever que o membro ele tem. Você se batizou, desceu as águas, se na tua igreja não está tendo comunhão, né? Você vai ter que lutar para isso, para comunhão. Não é reclamar do irmão, mas é você, é dever seu de manter a comunhão e orar. O dever é seu também de orar, né? Cada um tem o seu dever de orar não só por você mesmo, mas pela igreja, pelo irmão. A gente observa ali que tem um irmão ali que tá mais, mais agitado, né? Ou até mais fechado. A gente vê que tem algum problema com esse irmão, a gente vai orar mais por ele, para que a comunhão venha habitar na igreja. E isso é dever seu, né? Olha só. Vamos lá. O dever de servir. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Podemos dizer que o Evangelho de Cristo se resume em uma só palavra: amor. Servir a Deus e ao próximo fazem parte do amor. Vamos ler, procura aí na sua Bíblia, Marcos 10, 42
e depois de achar, retorna o vídeo para a gente ler junto. Se você não está pegando a sua Bíblia e lendo juntamente comigo, você está fazendo a aula de forma errada. Você tem que estar com sua Bíblia, tem que estar conferindo, porque senão você está fazendo de forma errada. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45, diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse: Sabeis que o que julgam ser príncipe das gentes daquelas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pois é, olha só, nem Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Então todos nós temos esse dever, que o servir é um ato de amor. Vamos passar para a próxima página. Sozinhos faremos aparentemente muito pouco, mas o nosso pouco na igreja se somar para fazermos muito. Fomos chamados para ser servos, ou seja, para servir a Deus e ao próximo. Devemos fazer a nossa parte, ajudando aqueles que estão necessitados, seja o que for. O tempo e a habilidade que temos devam ser dado à causa de Cristo, por meio da igreja. Como é isso? Talvez o seu talento seja ajudar a igreja, arrumando, limpando, ou quem sabe você tenha o talento para visitar os enfermos, ou de liderar a escola bíblica de adultos ou criança, ou até de participar do grupo de evangelismo nas ruas, praças, etc. Se cada membro contribuir com seu talento, a igreja crescerá e será forte. Porque o nosso Deus, ele nos deixou cada um, ele nos deixou um talento. Uns têm muitos e outros têm menos, mas todos nós temos talento. Se você acha que você não tem talento, mas você está enganado, você tem um talento, né? O seu talento coopera para a obra de Deus, seja de zelar, seja de liderar, seja no evangelismo, assim como a revista falou. Vamos, o dever de congregar, Salmo 100, versículo 4. Vamos ler junto esse versículo, dá pausa no vídeo e procura. Entrai pelas portas dele com louvor e na sua átrios, e em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome. Olha só. É necessário o crente congregar, ter compromisso de estar na igreja, porque é na congregação que recebemos a palavra revelada de Deus. A palavra de Deus
é comida e é sustento para nós. Todos nós devemos, como membro, ir aos cultos, tanto aos cultos regulares como às campanhas, culto de Santa Ceia e festividade. É um dever imposto por Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Não abandonando a congregação. Hebreus 10, 25. E deve ser um prazer para o crente. Salmos 22, versículo 22 e 23, 84 e 2 e 1. Né? Olha a quantidade de palavra que tem, né? Nos orientando a isso. O apóstolo Paulo escreveu a importância de congregar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e tabernáculo e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15 que fala isso. A igreja não salva, mas ela tem um papel importante para divulgar o evangelho e devemos valorizar a casa de Deus. O livro de Hebreus fala da atitude de pessoas que deixaram a congregação, negligenciando o seu papel importante na edificação um com o outro. Hebreus 10, 23 até o 27. Outras passagens bíblicas mostram o nosso dever na participação dos cultos na igreja, para participarmos da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 17 até o 34, e no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, para juntar ofertas, 1 Coríntios, capítulo 16, o verso é do 1 ao 3, e Atos, capítulo 4, versículo 36 ao 37, e do capítulo 5, do 1 ao 2. E para resolver suas questões espirituais na congregação, 1 Coríntios 5, versículo 4 e 5. Nós que somos discípulos de Cristo, também nos juntamos para cantar hinos e louvores a Deus, para edificar nossas vidas espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 19 ao 21. E para ensinar as palavras do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Pessoas que negligenciam estas responsabilidades, não participando dos cultos na congregação, desobedecem a Deus, pecam contra os irmãos e contra o Senhor. Seja fiel, participe dos cultos em sua congregação. Olha só como é que é, né? Vamos continuar aqui. O dever de cumprir com as doações financeiras. O dever de cada cristão. Há sobre cada um de nós um dever claro de contribuir para o sustento da igreja, para que ela possa manter as suas portas abertas e continuar levando a mensagem de Deus a crentes ou não. O nosso dever é pessoal e está determinado pela nossa relação com Deus. É necessário também que
nossa contribuição de dízimo e oferta para o envio de missionários a outros lugares do mundo, para proclamarem o Evangelho, bem como é preciso honrar com os compromissos financeiros da igreja. A letra B. Podemos contribuir com os dízimos. O dízimo é bíblico e aprovado por Deus no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Também é apoiado pela palavra do próprio Cristo no Novo Testamento. Mateus, capítulo 23, versículo 23. O dízimo é prático, definido e sistemático. 1 Coríntios 16, 2. O dízimo desenterra o egoísmo e a avareza do coração. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 ao 5. O dízimo ajuda a igreja no cumprimento de suas responsabilidades financeiras. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O dízimo estabelece o que contribui como um mordomo responsável diante de Deus. Gênesis, capítulo 28 e versículo 22. A importância disso. Vamos lá. Continuar na próxima página aqui. O dízimo é elevado a uma contribuição à altura de um mandamento em vez de uma expressão involuntária. 2 Coríntios 9, 7 e 8. O dízimo mostra a sinceridade do crente e faz parte de um culto de adoração a Deus. Mateus, capítulo 22 e verso 21. Aqui falou do dízimo aqui, tem muitas referências. Por que foi que eu não aprofundei, a falar do dízimo? Porque o dízimo, as ofertas, os votos, a gente sabe que é importante e não sai de graça aquilo que a gente ajuda na obra de Deus, Tem muitos que criticam, que fala mal de quem ajuda a obra de Deus, mas provavelmente essa mesma pessoa, ela ouviu a palavra através de alguém da igreja, já participou de culto na igreja, e para ter um templo precisa de dinheiro para comprar um terreno, comprar uma casa, uma construção para fazer, comprar cadeira, som, água, e os gastos são grandes de uma congregação, muito grande mesmo, Não é só o talão de luz, às vezes aluguel, Mas tem os materiais de limpeza, tem cortina, Quanto é que é uma cortina, Uma cortina básica aí que eu já vi de R$5.000 uma cortina. R$5.000 uma cortina. Porque assim, tem a cortina da frente, a cortina da janela, tem a mesa, para forrar a mesa, tudo combinando, o som, a salva, o bebedouro, então fica caro, tudo gasta. Questão de manutenção, sempre tem uma lâmpada para trocar, um bocal, um interruptor, e livros da livraria. Então tudo isso vem com dízimo, oferta, enviar a gente para outro país, fazer cesta básica. Então tudo isso, nossa igreja tem a casa aberta que tem pagamento de psicólogo, de palestrante,
de corte de cabelo, muita coisa, né? Muita coisa mesmo, remédio, medicação. Então abrange muito isso, né? Passagem que, né? Então tudo precisa do dinheiro, e a igreja, ela mantém as portas abertas com os dízimos, as ofertas, os votos dos fiéis, né? Aquele que faz isso, ele é fiel. Vamos continuar aqui na letra C. Nenhuma objeção. O que é objeção, né? É oposição. Aquele que é oposto às coisas contrárias, né? Fala contra. Nenhuma objeção nos livra deste dever. Há pessoas que se opõem ao dízimo, dizendo que esta é uma prática do tempo da lei e que hoje estamos no tempo da graça. Mas para responder isso, trazemos o que diz as Escrituras. Leia: e a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. Lucas 12:48. Se o judeu tinha a responsabilidade de dar o seu dízimo para o sustento da obra, quanto mais nós não teríamos que dar, como filhos de Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Nós temos uma grande vantagem sobre os judeus, pois temos todo o Novo Testamento em nossas mãos e o Espírito Santo para nos ensinar. Quando o crente de hoje dá o seu dízimo, só devolva a Deus o que lhe pertence e precisa ainda doar-se de si mesmo. Quanto você tem se doado de você mesmo ao Senhor Deus? Nós precisamos doar o nosso tempo também a Deus. Deus nos pergunta em Malaquias 3:18: roubará o homem a Deus? E o próprio Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Saiamos dessa situação e nos colocamos entre aqueles que honram a Deus com seus bens. Provérbios 3:9. Então a obra de Deus poderá avançar a lugares que carecem de ouvir o Evangelho. Está vendo aí o grau de importância da ajuda às igrejas? É com a nossa ajuda que a igreja vai crescer, vai evoluir, né? E aqui encerra mais uma aula de hoje. A próxima aula será sobre o pecado. E com fé em Deus a gente está aqui para dar continuidade no nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais uma aula, Senhor, da glória do Manual do Batismo. Continue nos abençoando, meu Deus. Abençoe, meu Deus amado. Quem está do outro lado da tela, Pai querido, Pai amado, abençoe sua casa, sua família, seus filhos, Senhor da glória, no nome do Senhor Jesus. Dê força, meu Deus, para ir até o fim, para a honra e glória de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. E até a próxima.